Esse lugar aqui é muito importante para os indígenas, primeiro porque o Duque de Saxe, que foi o primeiro dono do casarão, doou esse prédio para que ele fosse um espaço de estudo dos povos indígenas e das sementes dos índios. A partir daí, esse lugar se tornou a primeira sede do SPI, que foi o primeiro órgão que cuidou da questão indígena. E o Marechal Rondon esteve sempre presente nesse lugar, cuidando da demarcação e dos direitos indígenas de diversos povos. Depois disso, o lugar foi inaugurado em 19 de abril de 53 pelo Darcy Ribeiro como o primeiro Museu do Índio da América Latina. Então, antes de existir esse primeiro Museu do Índio da América Latina, não existia nenhum espaço na América Latina de reconhecimento dos povos indígenas e dos direitos dos índios. E Darcy Ribeiro inaugurou como o primeiro Museu do Índio, por isso foi um marco no reconhecimento indígena mundial, e foi daqui que saiu a criação do Parque Indígena do Xingu e a demarcação de diversos povos indígenas. E é por isso, por esse lugar ter sido doado para essa questão, que os índios estão há mais de 6 anos lutando para que esse prédio não seja demolido e para que seja um espaço de reconhecimento da cultura indígena, de troca cultural com toda a sociedade brasileira. Eles querem oferecer no lugar um restaurante de comida indígena, uma faculdade indígena, onde as pessoas da sociedade possam aprender as línguas indígenas e os costumes dos índios. Um andar teria exposição com sala, cada sala de um povo diferente, representando um pouco das 240 povos indígenas que ainda existem no Brasil. E o que acontece? O governador está querendo demolir esse espaço. Primeiro, ele alegava que o lugar atrapalhava a mobilidade das pessoas durante os jogos. Mas aí foi provado que esse lugar não atrapalha a mobilidade durante os jogos. Porque se quando o Maracanã tinha capacidade superior a 200 mil lugares, esse lugar nunca atrapalhou a mobilidade durante os jogos, não vai ser agora com o Maracanã reduzido a 75 mil lugares que esse lugar vai atrapalhar a mobilidade dos jogos. Até porque diversas outras grandes obras já foram realizadas no Maracanã, para os Jogos Pan-Americanos e outros grandes eventos, e nunca foi necessária a demolição desse espaço. Depois ele disse que a FIFA teria solicitado a demolição desse prédio. E quando a FIFA foi notificada sobre isso, ela não só negou que tenha solicitado a demolição do prédio, como afirmou que é contra a demolição, espera que os governantes reconheçam o valor histórico e o patrimônio cultural e arquitetônico desse lugar. E existem outros fatos. Por que o governador do estado do Rio de Janeiro está vendendo tantos bens públicos em nome dessa Copa do Mundo? Como a APA Marapendi, aquela reserva da Barra, que todos nós cariocas crescemos vendo ela, está sendo vendida para fazer um campo de golfe gigante e prédios de luxo no lugar. Sendo que nós já temos um campo de golfe bem grande lá na Barra da Tijuca. Está vendendo o Maracanã, que é um símbolo do Brasil, um símbolo do carioca, que sempre foi um lugar público, onde todos tinham espaço no Maracanã. Além dele estar sendo reduzido, está sendo vendido para o Eike Batista. Porque os próximos 34 anos de arrecadação no Maracanã não pagam nem os juros dos empréstimos que foram gastos nessas obras. E o governo também está vendendo a aldeia Maracanã para fazer um prédio, um shopping center no lugar, destruir esse patrimônio arquitetônico, um prédio de quase 150 anos, cheio de história, rico em cultura, para fazer um shopping center. E o que os índios querem fazer nesse lugar? Transformar esse lugar num dos maiores pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Porque o prédio, além de ter um visual muito bonito lá de cima do casarão, onde a Leopoldina, que era casada com o primeiro dono do casarão, assistia suas corridas de cavalo, onde você vê todas as montanhas da Tijuca, a Leopoldina, o Maracanã visto de cima, os índios queriam fazer um restaurante de comida indígena, com música indígena ao vivo, e ter todo um lugar, trazer conhecimento das ervas, das plantas, dos pajés, para que a sociedade conheça os remédios naturais dos índios. E também, no caso, oferecer cursos de línguas indígenas para a população indígena, onde os índios possam ter um lugar, porque o único lugar que apoia os índios no Rio de Janeiro é a aldeia Maracanã. Qualquer índio que chega no Rio de Janeiro e busca um apoio no Museu do Índio ou em qualquer outro órgão, ele fica na rua. Fica na rua correndo risco de morrer igual o índio Galdino morreu queimado nas ruas de Brasília. Então nós não podemos deixar os nossos índios correndo risco nas ruas. Além do que, muitos povos indígenas dependem basicamente da venda do artesanato para sobreviver.
Seja como os Guarani Kaiowá, que não tem espaço nem para fazer roça, porque tem uma reserva tão pequena, ou como os Guarani lá do Espírito Santo, onde a roça não cresce porque as terras são castigadas pelo eucalipto, os rios secaram. Eles vivem basicamente da venda do artesanato. E eles precisam vir nas grandes cidades para vender o seu artesanato. E o índio que vem vender o seu artesanato na cidade, se ele vende na rua, a guarda municipal apreende e leva embora. E às vezes o índio que dependia desse dinheiro para dar comida para sua família na aldeia, não tem nem o dinheiro para voltar para casa. Tirando os índios que precisam vir fazer uma faculdade, têm o direito de estudar e ter o conhecimento básico da sociedade brasileira, aqui no Rio de Janeiro nós temos boas faculdades. E não adianta ter cota na universidade para o indígena se ele não tem onde ficar. Então nós precisamos garantir o apoio, o suporte para os índios, para que eles tenham uma formação acadêmica, para aqueles que dependem da venda do artesanato tenham um lugar para ficar e até ter um lugar onde eles possam fazer essa troca cultural. Porque o índio que fica muito tempo longe da aldeia e não mostra a sua cultura, não fala sobre a sua cultura, ele acaba esquecendo, acaba perdendo. Então esse lugar não é só importante para todos os povos indígenas, como para toda a sociedade carioca, toda a sociedade brasileira. O Rio de Janeiro é a vitrine do mundo, tem turista o ano inteiro, então para o índio que precisa vender o seu artesanato é um lugar perfeito, para o índio que precisa mostrar a sua cultura também, e para o índio que precisa estudar também, por nós temos bons lugares para que eles possam ter esse estudo, possam ter essa formação acadêmica. Eu, como carioca, como apoiadora aqui do movimento, eu já aprendi mais de 20 músicas pataxó e de outras etnias nesse lugar. Aprendi muito sobre a cultura e eu espero, assim, sinceramente, que os governantes deem essa oportunidade de outras pessoas também terem a oportunidade que eu tive aqui nesse lugar. Então esse lugar não é só importante para mim, não é só importante para todos os índios que estão aqui, mas é importante para toda a sociedade. Nós temos muito mais a ganhar com esse lugar do que um shopping center vendendo coisa do Maracanã. Então tem muitos interesses por trás desse prédio. O prédio está sendo vendido por 60 milhões e vão pagar 590 mil para a empresa que vai destruir esse lugar. Isso é um crime cultural, é um crime antropológico, é um crime em todos os sentidos e nós não podemos deixar que isso aconteça. A cultura popular, resistir, lutar com 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 a cultura popular. Eu acho que é isso que os companheiros têm falado, desde a universidade até aqui. Que esse é o caminho da gente estar lutando, a gente está defendendo nossos direitos, por depender do Estado. Nada disso vai ser respeitado e nada vai ser adquirido. Todo o direito que o trabalhador conquistou até hoje foi com luta. Muita luta e derramamento de sangue, companheiros. O Estado nunca teve a favor do povo trabalhador, do povo pobre do nosso país. Pelo contrário, só tem a favor da burguesia, das classes dominantes. Então, isso daqui é de suma importância, a gente continuar lutando e se mobilizando para defender nossos direitos, companheiros. Esse informe da matéria que o Cabral deu, ele falando que isso daqui não é aldeia e tudo mais, por mais que ele não tenha demonstrado, mas isso é porque ele está tremendo nas bases dele, companheiros. Porque eles não conseguiu tirar na surdina no sábado e não vai conseguir tirar isso daqui com facilidade não. Porque o povo que mora aqui, o povo indígena, está resistindo, está se propondo a resistir. E não só aqui, como tem resistido no país inteiro, companheiros. Indígena, atacando a polícia, invadindo delegacia, tomando arma para resistir e defender o que é de direito seu, que é ter respeitado as suas terras. Entendeu, companheiros? Respeitar a sua cultura e sua história, que é o primórdio para eles. Então, isso daqui é fundamental, a gente tem que saber que a luta não é fácil, mas ela tem sim como ganhar, entendeu? O governador, ele tá lá, não conseguiu tirar e a gente vai continuar resistindo até a gente conseguir o que a gente quer. O povo indígena conseguiu o que eles querem, quer manter o pedaço de terra deles aqui, manter a cultura deles, entendeu? Então é isso, companheiros, continuar na luta, vamos continuar na luta aí, seguir, pessoal. Valeu aí.